Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capítulo Zero. Quando falamos de dança, nós não falamos apenas de passos. Não é apenas a técnica. É uma forma de expressão, é liberdade, é uma forma de se conectar. É mais ou menos o mesmo conceito de que um livro não é apenas um punhado de palavras. No Capítulo Zero de hoje, a gente conversa com a Mara Nunes. Ela é autora do livro Minha Dança Não É Só Passos. Nele, ela expressa em palavras o que o corpo expressa em gestos. Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço, né? Estar aqui participando desse programa. Bom, o título do teu livro é Minha Dança Não É Só Passos. É amor, é sentimento, sou eu. Dito isso, quem é a Mara? Bom, a Mara é uma mulher extremamente curiosa, que está sempre no desconforto de descobertas. Principalmente quem eu sou, porque o que eu quero, né? E como melhorar cada dia. Superar as minhas expectativas, as minhas frustrações também, né? Sim, incrível. E quem é a Mara, professora de dança? Bom, a Mara professora de dança é um pouco da Mara criança, a Mara pesquisadora, a Mara mãe, a Mara que instiga as pessoas, que tira da zona de conforto e mostra para elas que elas dançam sim. E que cada um tem a sua dança. Ótimo. Bom, então eu queria começar o programa que tu começasse nos contando como que tu entrou na dança, como que tu começou esse teu caminho, porque tu começou para o que para muitas pessoas diriam que foi tarde, né? Mas eu sou muito da teoria, sou muito de acreditar que não existe idade para dançar, para começar a dançar. A dança é uma arte para todos, porque ela faz todos felizes, né? Então, quanto mais alegria tiver por aí, melhor. Pode contar pra gente como é que foi esse teu primeiro contato? Pois então. Eu sempre gostei de dançar, tá? Então, eu venho de uma família bem festeira, assim, de dança, né? Mas eu tenho um filho, o nome dele é Jean. E ele sempre, na creche, desde a creche, escola, ele sempre participou bastante das atividades, né? E eu sempre incentivei isso. E um dia ele pediu para fazer flamenco. É, isso aí, essa cara que eu fiz. Que é isso, né? Que é isso? Não sabia, literalmente assim, ó. Não sabia o que era. Ele me pegou de surpresa. Aí fui procurar o que era flamenco. Tá aí, deve ser uma coisa muito cara. Pra mim era uma coisa de outro mundo. Achei a escola. Fomos lá, levei ele fez uma entrevista. Consegui uma bolsa para ele, né? Porque não tinha muitos meninos fazendo sempre flamenco. Sempre tem esse incentivo, né? Exatamente. E foi maravilhoso. Aí, num dado momento, assim, isso foi em 2006, né? Em 2000, e eu tava sempre acompanhando. Como ele era menor, levava, esperava. Aquelas coisas de mãe, né? E eu também trabalhava, tá? Eu trabalhava. Não ficava sem fazer nada. Eu trabalhava também. E aí, um dia, eu tava esperando ele numa aula. E ele também fez parte do grupo da companhia de dança né, da escola. E eu estava esperando e pedindo para eu ajudar um professor. Que hoje ele já faleceu, né? Um grande amigo. E eu disse, gente, eu nem sei dançar. Eu não sabia aquelas danças, entendeu? Daí, mas fui. E aí começou a Mara, em 2008, ajudando um professor na sala de aula. Né? Nossa, e demorou desde o momento que ele entrou até tu ter esse primeiro contato na sala de aula, né? Foram uns 2 anos. Sim. Antes disso, eu tinha feito dança do ventre. Eu fiz 2 anos de dança do ventre. Fiz uma aula de salsa e dançava. Dançava. Aquela coisa assim, eu danço. Sim. Né? Danço pelo prazer que a dança sempre me deu. Sim. Né? Mas essa técnica, entender o que dança, que é um outro mundo totalmente diferente, né? Sim. Totalmente diferente. E de lá pra cá foi só assim, ó, curiosidades. Eu só queria estar em sala de aula ajudando as pessoas. Né? Ajudando no sentido, vamos dançar, vamos fazendo par, né? Tirando dúvidas, ouvindo as pessoas, o motivo pelo qual elas iam fazer aula. E não é uma coisa assim que eu perguntava. Simplesmente ela chegava e começava a falar. Sim. Sabe como é que é, né? A gente tá ali,
elas precisam falar. E isso começou a me despertar mais curiosidade ainda. O porquê daquelas pessoas estarem ali. E entra na sala de aula, faz aula, cola, copia, vai embora. E isso ficava assim, que estranho, né? Muito impessoal, Que né? mundo é esse? Daí eu comecei a fazer uma chamada. Pegar o nome das pessoas, telefone, e-mail, naquela época, né? Os e-mails. E aí foi daí que eu comecei a conhecer as pessoas. E ver um propósito para elas estarem ali. Por que elas estavam ali? Sim. E em 2009, isso foi 2008, né? E eu sempre acompanhando Giana nas apresentações, chorando, bem babona. Indo em outras aulas, né? Porque daí eu Sim. fiquei de bolsista da escola, né? E era a turma de flamenco que tu tava ajudando? Não, dança de salão. Ah, dança. Ele fazia flamenco. Tá. Ele foi E pro daí tu flamenco. foi e eu fui ajudar pra na dança de salão. De salão, é. Entendi. E eu comecei com tango. Ai, que lindo. Eu respirei tango 2 anos, assim. Eu achava que eu era a tangueira. e é lindo. Claro que nessas aulas que eu fui ajudar, era forró, samba, Sim. bolero, essas, né? Mas nós, como bolsistas, a gente tinha aulas e tinha apresentações. E foi no tango. Então, assim, Incrível. menina... apaixonante. Não, e o tango Apaixonante. é uma dança, um estilo de dança que quando tu olha, tu te apaixona realmente, assim, né? Tanto pelo envolvimento entre as pessoas que estão ali dançando, quanto de ser uma dança muito apaixonante, assim. Eu sou completamente suspeita pra falar, eu sou muito apaixonada. E se a gente for prestar atenção na letra porque eu sou muito de prestar atenção na letra, o que ele tá falando, Sim. que música é aquela, que história ele tá contando, né? E a gente sabe que é tragédia, né? Um chororô incrível. Meu Deus, aquela tragédia. Mas é uma tragédia que ela te envolve, ela te leva para um outro mundo, né? Sim. E foi assim que a Mara começou. Daí eu tive que optar, teve uma hora que eu tive que optar. Ou ficava no tango, ou na dança de salão como um todo, né? E aí eu optei pela dança de salão. Mas o tango tá aqui, ó. Mas eu vou voltar. Daí tu estava contando que em 2009 aconteceu alguma coisa. O que aconteceu em 2009? 2009. Foi quando tu fez essa escolha pra ir pra dança de salão? Isso. Daí fiquei só com a dança de salão. E hoje em dia tu dá aula de quê? Eu sou professora de forró, que foi eu me especializei em forró, samba de gafieira Ai, que legal. e West Coast Swing. West Coast, que é maravilhoso também. Mas eu não dou aula de West Coast, é pra mim. Sim. E tu tem o teu próprio espaço, né? Que é o espaço de dança terapêutico, né? Centro Terapêutico de Dança Isso. Mara Nunes. Isso. Que? De que forma que ele é terapêutico? Por que que ele é terapêutico? Pois então, esse nome surgiu, eu ia colocar Centro de Dança, né? Centro de Dança Mara Nunes, ou... Eu só não queria escola nem estúdio. Aí uma amiga disse assim, bom, como eu te conheço pouco, mas pelo pouco que eu te conheço, eu acho que é muito mais terapêutico. E esse terapêutico, eu não sabia que ia ter um peso tão grande, né? Essa coisa da terapia. Não é a terapia do profissional. Não entro na psicologia, não é esse. Mas se a terapia é algo que a gente faz para ficar melhor, eu vou dançar para me sentir bem. Sim. Então, eu agora estou ressignificando esse terapêutico, não com esse peso da palavra, né? Dessa terapia pesada que tem, né, no contexto. E sim de buscar algo mais leve para mim. Sim. Ou quando as pessoas chegam lá para fazer aula, seja leve, seja de maneira ela sendo ela mesmo, e não eu colocando ela numa caixa, olha eu, em caixas, Sim. né? Para ela se sentir bem. Ela tem que se sentir bem a partir do que ela quer buscar e de quem ela é. Então, hoje,
para mim faz muita para mim é muito tranquilo, né? Esse terapêutico. É você se sentir bem a partir de quem você é. Sim. E não a partir de onde eu quero que você seja. Ou quem eu quero que você seja. É aquela frase que estava viralizada na internet, né? Que não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Que é esse momento de se conectar, né? Tanto contigo quanto com o outro ali, né? No momento da dança de salão, você tem muito uma troca com um par, né? E uma troca, inclusive, com outras pessoas que não são só pessoas que tu conhece, né? Às vezes eu sempre falo que as minhas amizades mais profundas, porque eu também sou bailarina, uma das minhas amizades mais profundas, que eu tenho os laços mais fortes, eu formei dentro de uma sala de aula de dança. Então, tu trazer esse quesito do terapêutico, né? É porque é isso, é de formar conexões e de tu te curar um pouco também. Eu sinto que a dança, ela traz muito essa cura, sabe? Uma cura de feridas que às vezes tu nem sabia que tu tinha e que quando tu tá dentro de uma sala de aula e tu escuta aquela música e tu deixa te levar pelos passos, pela coreografia, tu te cura um pouco em cada aula, né? Exato. Olha, eu adorei. Eu adorei. Às vezes as gurias brincam comigo, né? Porque o ano passado eu tinha aula de musicalidade. E a musicalidade, a primeira coisa que eu perguntei para elas, eram 5 pessoas na aula. Eu perguntei, o que é musicalidade para você? E por que você quer fazer aula de musicalidade? Para onde você quer ir com esta musicalidade? E cada um me trouxe um ponto diferente, né? Por exemplo, eu quero ter mais conexão. Tá, a partir de onde? O porquê essa conexão? E ela tá ligada aqui. Então, não é de fora para dentro, né? É de dentro. Começa de dentro, né? E é tão bonito quando tu vê alguém dançando de dentro, assim, sabe? Porque, é claro, tu consegue ver essa diferença quando tu vê pessoas dançando que é apenas a técnica, que foi o texto que eu fiz no início do programa, que não é apenas a técnica. Quando tu vê alguém, às vezes tem um bailarino que tem uma técnica impecável, mas quando tu vê alguém dançando de dentro, transbordando, né? Não é só passos. Não é. Por isso que amor é sentimento, sou eu. Exato. Né? E sou eu no sentido... Tanto que teve um questionamento sobre o título do livro, né? Tá, por que não é você? Né? Tá, mas... lê pra mim, por favor. Fala. É amor, é sentimento, é você. E quando você é eu? Você é sempre o outro. Quando que eu vou ser protagonista da minha história? Ser sempre o outro. Então, essa minha pesquisa que eu venho desde 2008, essa curiosidade, esse desconforto, porque tudo que aconteceu na minha vida foram por desconforto. Um desconforto do quê? Tá, mas eu tenho alguma coisa que não está encaixando. Entendeu? E aí, eu vou lá na minha infância, eu busco na minha infância, na minha vivência familiar, sabe? Em coisas que aconteceram comigo e tanto que eu trago na teoria, né? Na técnica, coisas que eu busco na minha vida pessoal. Para poder desenvolver na sala de aula, para que os alunos eles entendam que a dança é deles, não é a minha dança. A aula não é para mim, não é para Mara a aula. A aula é para você, né? Sim. Então, eu faço com que as pessoas pensem muito. Toda vez que eu falo em dança, coloca a vida. Como que você vive? Como que você sente? Como você se relaciona? Que dança é essa lá fora que você tem? A gente tá o tempo todo dançando, né? Por exemplo, nesse momento a gente tá dançando. São formas diferentes de dançar. Então, eu trago, tanto nas aulas quanto na minha vida, e passei para o livro, toda essa minha vivência eu vou fazer 62 anos agora, em maio, né? Então, eu trago toda essa minha vivência de vida, essa minha experiência de dança,
Claro, agora, hoje com vários estudos, né? E pesquisa sobre dança, sobre corpo, eu estudo muito mais pessoas do que passos, né? Claro, sempre que eu posso, eu faço aula com outros professores, né? Para entender uma outra dinâmica. Mas eu não quero perder a minha essência. Porque já aconteceu isso. E eu fiquei frustrada. E aí eu não queria mais dançar. Então, é legal quando tu vê alguém dançando de dentro para fora. Eu tô vendo a Martina dançando. E não simplesmente uma técnica. Porque a técnica é perfeita. Né? Porque tem muitos coreógrafos, assim, que é uma visão que eu gosto bastante, de que eu criei a coreografia, mas é tu que tá dançando. Então, coloca o teu tempero, coloca o teu molho. Eu não quero ver... faz de conta que eu criei uma coreografia pra ti. Eu não quero ver a Mara dançando a Martina. Eu quero ver a Mara dançando Mara. Sabe? Eu não quero que tu tenha... Eu gosto muito dessa linha, assim, sabe? De tu ver num grupo de bailarinos muitos, né? Muitos indivíduos ali. E que cada um não tá dançando, tipo... é um grupo lindo de encher os olhos. Mas cada um tá dançando a sua própria dança, assim, sabe? Não é uma coisa padronizada, sabe? Mecânica, né? Exato. Eu gosto dessa linha, assim. Sabe que eu fiz uma coreografia para as gurias, né? E daí até uma amiga minha me convidou, nós nos apresentamos na Restinga, teve uma feira lá. E uma das gurias ficou doente, teve um problema e não pôde dançar. E eu fui dançar no lugar dela. Sim. Pensa que eu esqueci a coreografia? Foi muito engraçado. E até hoje a gente brinca com isso, né? Que nós estávamos lá, não sei o quê, e daqui a pouco, do nada. Porque eu sou muito emocionada, né? Eu me emociono e viajo. Saí fora. Daí, e a menina e uma das gurias que eu tava dançando fez assim pra mim, e eu comecei a rir. Sim. Sabe? Daí eu disse pra ela, vocês não prestaram atenção. Vocês tinham que, assim, ó, estudar a coreografia. Porque só eu tava certa. Todas vocês estavam erradas. Vocês já estão me copiando. Vocês não estudaram a coreografia? Então, as gurias assim, foi ela que fez eu disse, mas a coreografia não era pra mim. Não era pra mim. E mesmo quando eu vou dançar, eu esqueço. Por que eu esqueço? Porque eu vivencio o tempo todo o que eu tô dançando. E daqui a pouco, aquilo que eu fiz lá não faz sentido nesse momento. Porque tu pode dançar uma música várias vezes e tu nunca vai dançar igual. Sim. Porque cada dia tu vai estar diferente, né? Cada momento. Pode dançar, assim, ó, questão de segundos. Tocou aqui, tocou de novo e tu vai mudar. Porque cada momento tu vai sentir outra coisa. E tu vai trazer outras experiências da tua vida para aquela música. Né? Então, eu sempre brinco com as gurias. E ficou assim, ó. Ficou a zoeira de... Olha só, a coreógrafa não sabia. Não sei, não era pra mim. E mesmo se fosse pra mim, eu ia fazer. Por exemplo, eu danço algumas vezes com o Jean. Fizemos várias apresentações. Só que nós não fazemos coreografia. É na hora, no improviso? O que acontece? Vamos botar música pra sentir? Vamos. Aí a gente dança. Tá, então, nesse ponto, vamos fazer tal coisa assim, tá? E ele faz assim, Daí, filho, a gente vai fazer isso, tá certo? Só isso que ele me diz. Chega na hora, a gente tá indo muito bem. Daqui a pouco, eu dou uma surtada legal. E ele faz assim pra mim. Às vezes ele me segura. E eu faço... Aí quando eu faço um sorriso meio louco, alguma coisa aconteceu, né? Ele me segura assim. E eu... Ai, mas meu corpo me deu vontade de fazer aquilo naquele momento. Né? E sempre dá certo. Sempre dá certo. Então, ele é uma pessoa que eu não consigo montar uma coreografia. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Porque acontecem outras coisas. Nós temos uma cumplicidade, uma intimidade diferente, né? Então, por mais que a gente tente fazer uma coreografia, não vai conseguir. Não somos nós dançando.
Não é a nossa essência, a nossa verdade. Já foi feita uma coreografia para nós, um espetáculo. Só que assim, ó, nossa senhora, foi caos. Daí não foi tu que coreografou, foi outra pessoa. Foi outra pessoa que coreografou para nós, né? Mas mesmo assim foi assim, ó. Sabe quando tá, e daqui a pouco, e aí eu esqueço, e daqui a pouco acontece outras coisas. E como eu deixo fluir muito os meus sentimentos, sempre acontece imprevistos. Assim como na vida. Né? E eu acho que isso que tu tá falando tem um pouco de uma dança que tu é idealizadora, que é o forró sensorial e a aula de condução e entendimento corporal, né? O que que é isso? Como é que isso se encaixa nessa tua fala? Pois então. Quer começar por qual? Vou começar pelo condução e entendimento corporal. A gente sabe, né, que não tem muitos homens dançando. Não tem, né? Então, tu vai ficar parada dançando, esperando alguém te tirar pra dançar. Às vezes, tu vai ficar a noite toda sem dançar. É verdade. Né? Ah, mas eu não vim pro baile pra dançar com mulheres. Não é uma questão de dançar com mulheres. É dançar com pessoas. É interagir. É te conectar. É socializar. Né? Se esse é o meu foco de dançar, ir para os bailes para dançar, para socializar, porque a dança me dá esse prazer de me expressar, eu danço com qualquer pessoa. E aí, eu nas aulas, nos bailes, eu não conseguia ficar sozinha. Ficar parada, né? O que eu ia fazer? Tirava as gurias para dançar. E já viu que deu treta aí, né? Deu vários, assim, ó, deu ruim. Vários ruins. Comentários mil, né? Sim. Mas eu nunca deixei de dançar por causa disso. Aí, um belo dia, eu disse assim... essa palavra condução sempre me incomodou. Porque se for pegar o conceito de condução... Coisas. Eu vou conduzir isso aqui. Eu vou tirar isso aqui daqui e vou botar aqui. Isso aqui vem pra cá. Né? Eu conduzo bicicleta, carrinho de supermercado, coisas, pessoas. Para mim, eu convido alguém para dançar. Ai, que bonito. Né? Eu falo sobre diálogo, pergunta-resposta, ação-reação, causa e efeito. Qualquer palavra que faça com que eu tenha a troca. Né? Então, eu sempre falo que a dança é um diálogo. Se dança é diálogo, eu vou convidar alguém. Né? E aí eu coloquei condução e entendimento corporal. Tá, mas se condução é uma palavra que não condiz com o meu trabalho, por que condução, né? Daí eu digo para as gurias assim, e teu corpo, tu, a única pessoa que tu tem responsabilidade, o único corpo que tu tem responsabilidade é o teu, não é o do outro. Porque a gente sempre escuta assim, ó, na dança de salão, né? Ah, mas aí ele vai me conduzir. Eu brinco. Ai, ainda bem que não tem como as pessoas lerem o pensamento ainda. Não tem. Graças a Deus. Mas conduzir para onde? O porquê? Por que colocar essa responsabilidade da minha vida, do meu corpo, nas mãos de outra pessoa? E aí, eu vou fazer lá fora, eu faço a mesma coisa. E geralmente, eu brinco com as gurias, né? Geralmente, as mulheres que me falam sobre essa condução, que se ele me leva o voo, ele tem que me conduzir, ou eu não consigo me deixar levar, são as mesmas mulheres extremamente independentes. Daí eu perguntei para elas, tá, concordo, mas você é tão independente que não tem o controle do seu corpo.
que precisa que alguém, e sempre uma figura masculina, não tô descartando eles, tá? Porque eu gosto. Adoro dançar com os meninos. Adoro. Inclusive, comecem a dançar mais com a Por gente. favor, né? Por favor. Vocês colocam o corpo de vocês e a vida de vocês na dança, na responsabilidade deles. Porque eles têm que conduzir vocês. Vocês não têm autonomia desse corpo. Vocês não têm uma dança ativa. Vocês não têm um diálogo. Monólogo. Porque ele diz, faz, e vocês dizem, sim, senhor. Faz assim. Então, tá aí. Onde está Onde é que tá a troca, né? tua dança? Onde você dança nesse momento? E eu não tô falando nada de eu vou fazer o que eu quero. Não é isso. Então, condução e entendimento corporal é a partir do que eu faço com o meu corpo em relação ao outro corpo e ao espaço. Que eu entendo. E eu uso também lá fora. Né? Como que eu me relaciono? E todo tipo de relacionamento, tá? Sim. Daí eu já coloco todos os tipos de relacionamento. E aí eu digo assim, os ruídos que a gente tem nesse diálogo, eu vou ter lá fora também. Então, essa dança, essa condução e entendimento corporal é também uma maneira de autoconhecimento. É uma maneira de levar para psicóloga, porque eu sempre dizia para as mulheres, levem para terapia de vocês. Terapia. Eu só largo a dúvida. Uhum. Eu preciso que vocês levem para terapia de vocês. Eu sei a resposta, mas eu sei a resposta para mim. Né? Porque essa parte eu já me curei. Essa parte eu já me conheci. E quando a gente está na dança, uma das coisas que, para nós, mulheres, é... Respira, calma. Né? Aproveita essa jornada. A música vai terminar. Mas tu não é obrigada a correr. Vai chegar no final. Aproveita. Nem eu brinco, aproveita o rolê, sabe? Aproveita a conversa, né? Então você chega na dança já querendo que ela termine. Você chega no mundo já querendo morrer? É assim? Tá no livro também, tá? Então, esse trabalho de condução, entendimento corporal, eu fiz só com mulheres. Entendi. Tá? Também eu precisava disso, porque eu passei quase 35 anos trabalhando no meio de homens, tá? Então, para mim sempre foi maravilhoso. Foi muito bom. Depois, quase que eu estava me aposentando, que eu tinha mais mulheres em roda. E quando eu fui para dança, então, menina, é só mulher, né? Eu nunca gostei de trabalhar com mulheres. Eu sempre preferi trabalhar com homens. Né? Que era muito... Para mim era muito melhor. Era uma conversa muito tranquila. Mas, assim, eu precisava me conhecer. Então, através desse trabalho, eu também estou revendo algumas coisas minhas. E eu sempre tive vontade de ter uma turma só de homens. E eu tive o mesmo trabalho. O de condução também. Para eles entenderem assim, ó, como que a gente se sente dançando. Como que é o nosso corpo em relação a quando eles nos abraçam, quando eles nos, entre aspas, conduzem, que é essa a fala que eles dizem, né? E na minha aula eu disse, é pergunta-resposta. É uma dança ativa para os dois. É uma dança a dois, né? A dois. É uma conexão. Então, eu preciso me conectar comigo para depois interagir com a Martina. Sim. Mas como é que eu vou fazer com que ela faça o que eu quero? Não, ela não vai fazer o que tu quer. Ela não vai fazer o que tu quer. Então, pega uma boneca para dançar. Eu acho que fica mais fácil, né? Sim. E aí, eu comecei a desenvolver outras coisas a partir disso. E é claro, tu viu que essa conversa da dança, ela vai para fora. Uhum. Né? E tem várias coisas aí, nas entrelinhas. Sim. Né? E eu trabalho muito isso nas aulas.
É ótimo. É fácil a aula? Não. E o forró sensorial eu pego a música forró porque ela me leva, até porque a letra dessas músicas, elas me levam para lugares incríveis, né? Como que você sente, né? Usa os sentidos dançando. E assim, eu não sei. Como vocês usam o sentido aqui fora, no teu dia a dia? Você tem tempo para sentir? Para viver? Para vivenciar cada momento? É tudo corrido, né? Então, essa escuta não é apenas aqui. É a escuta do corpo. Essa visão, tanto que eu uso venda nas meninas, né? Ai, que interessante. Tanto para dançar, quem tá... Os dois usam venda. Então, a gente dança de venda. Tá, mas como é que eu vou saber? Bom, tu tem uma visão periférica e tu sente. Eu danço o tempo todo de olhos fechados, independente se eu tô perguntando ou respondendo, né? Mas eu sei o que tá acontecendo. Eu sinto as energias em volta. Eu sei que eu tô aqui dançando com alguém e eu sinto as pessoas à minha volta. Então, eu tenho todo o cuidado com a pessoa que eu tô dançando. Dificilmente eu vou bater em alguém. Até porque eu tenho... Os meus movimentos não são amplos. Até porque forró não precisa, né? É uma coisa mais aconchegante, né? Mais cremosinho. Eu uso muito... Cremosinho é muito bom. Né? Eu uso muito esse termo cremoso há anos. E agora tá aí o pessoal usando, né? O cremoso... O forró cremoso, né? Sim. Mas o que é o cremoso? Tá ali com a pessoa, sabe? E isso não quer dizer que tu vai querer alguma coisa. Não. É aquele momento, aquela dança, essa conversa. Sabe? É o aconchego, é o acolhimento. Exato. O acolhimento. Ai, Mara, nosso papo tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo. E na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro dela, que foi finalista no Prêmio Açorianos 2024. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o capítulo 0. Hoje a gente está falando sobre paixão, conexão, dança e literatura. A gente está aqui com a Mara Nunes, ela é autora do livro Minha Dança Não É Só Passos. E no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre as nossas vivências no mundo da dança, como que a gente se conecta, quais são esses sentimentos que a gente tem na hora que a gente dança. E agora nesse segundo bloco eu quero falar mais especificamente sobre o livro da Mara, que foi finalista no Prêmio Açorianos 2024. Mara, nos conta por que escrever esse livro, quando que tu veio com essa ideia, como é que foi esse processo? Nossa. Bom, a ideia do livro foi em 2009, numa aula, que justamente vieram me falar alguma coisa, né? O porquê que a pessoa estava fazendo aula, e eu estava observando os alunos, e eu virei para uma amiga minha, e ela está nesse livro. E disse assim, eu ainda vou escrever sobre isso. Sobre o que acontecia na aula, né? E aí, ficou. E ela disse, vai sim, vamos lá, vai. Me deu maior força. E o tempo foi passando e ficou lá. Aí um dia, eu estava no forró e conheci um rapaz, né, que a gente fez uma amizade bem bacana, que me apresentou a irmã dele, que é escritora, Ana Pregadier, que foi a mentora do livro. E aí, isso foi em 2014. Nós nos conhecemos e aí eu comecei a conversar com ela em relação ao livro que eu queria escrever. E falei para ela algumas coisas. Nesse meio tempo, conheci uma outra menina
E eu pedi para ela escrever, porque eu achei que eu não sabia escrever. E ela começou a me ajudar. Escrevia, eu falava para ela algumas coisas, né? Que eu queria colocar no livro, das minhas vivências. E ela começou a escrever. Resumindo, paramos. O tempo passou. E a Ana estava falando sobre a mentoria da escrita. Escreveu os livros, né? E eu comecei a ver as lives dela. Me chamou a atenção, porque um dia ela estava falando do fio. Disse, fio? Eu uso esse fio nas minhas aulas. Então, tudo aquilo que ela falava sobre escrita, eu falava sobre dança. Eu disse, mas olha que louco. Eu chamei a Ana pra gente conversar. Nós fizemos uma live incrível, né? Que rendeu bastante, né? Essa live. E em 2023, no começo do ano, ela me chamou. Viu que 2009, 2014... Ficou matutando essa ideia na cabeça. Uhum. Antes disso, teve um... Em 2015, eu participei do Grupo Experimental de Dança, né, de Porto Alegre. Um projeto da prefeitura. E aí, eu fiz um espetáculo que se chama Minha Dança Não É Só Passos. E o meu livro já tinha nome. E a Ana fez uma proposta. Vamos escrever o teu livro? Eu disse, tá louca. Nem sei escrever. Coisa difícil, né? Imagina. Uma coisa é eu entender o que tu fala sobre escrever, porque eu falo em aula sobre dança, sobre corpo, e passar por... Não. Daí conversamos. Isso no começo do ano, de 2023. Bom, tal dia encerra as inscrições para mentoria. Ok. E tem financeiro também, né? Porque é o trabalho dela. Enfim, teve várias coisas. No último dia, eu disse, aceito. Depois que eu disse aceito, Martina, eu pensei assim, cara, o que tu fez? Tu é louca. Não faz sentido. E eu fiquei louca de medo, claro, né? Daí ela me deu algumas dicas, começou a mentoria, né? Como fazer o livro, ela acompanhando todos os escritores. E eu disse assim, eu não sei escrever. Não sei escrever. Mas fui. Chorei muito. Entrei em crise. Queria rasgar. Mandava uma mensagem para ela 3h da manhã. E aí foi. Esse livro, eu coloquei 42 tópicos. Escrevi 42 tópicos. E ele tem 6 capítulos. E eu fui pegando tópicos aleatoriamente. Né? Hoje eu vou escrever sobre isso. Eu claro, comecei sobre processo. Na vida, tudo começa com processo. Né? Desde a concepção da nossa, né? Da concepção da vida até a morte. E essa era até uma questão que eu queria ver contigo, se escrever é como dançar. Porque a gente tem o nosso processo da dança, a gente sabe como é que são as salas de aula. Escrever esse teu primeiro livro, é como começar numa vida da dança, assim? Como é que é esse processo? Não dá para pular etapas. Não dá para pular etapas. O primeiro capítulo, ele fala sobre processo, etapas e degraus. Para dança também. Eu falo que quando eu começo eu amo dar aula para iniciantes, tá? Quando a gente começa na escola, né, lá no prézinho, existe uma alfabetização. E na dança precisa ter uma alfabetização corporal. Na escrita também tem esse processo. Tu vai começar por onde? Pelo começo. Não, tu vai começar... E onde é o começo? O teu começo pode ser de uma forma, o meu começo... Cada começo não tem que ser daquela forma.
mas não pode pular processo. Não adianta tu querer fazer o passo Y se tu não aprendeu a caminhar. E eu brinco sempre na aula, né? Do verbo andar. Caminhar do verbo andar, gente, sabe? Parece redundância ou ridículo, né? Mas faz sentido. E escrever a mesma coisa. Por algum lugar tu tem que começar. Por onde? O que realmente tu sente? E colocar, vamos voltar. Colocar o que tu sente. E como ele é um livro que fala sobre a vida, sobre a dança, sobre o cotidiano, ele tem um começo. Começa por onde? Pelo processo. De escrever o quê? Eu que resolvi colocar conceito. Foi o conceito. Para eu poder desenvolver ele, né? Porque fazia sentido para mim. Eu poderia começar por qualquer outra parte. Mas aquilo para mim não fazia sentido. É que nem dançar, né? São os primeiros passos que vão dar seguimento aos próximos. Tu descreveu ele de uma forma que eu achei muito bonita, vou ler aqui, que é: este livro conecta a alma à arte, mostrando que a dança é mais do que técnica, é uma linguagem universal, capaz de traduzir amor, memórias e histórias em cada gesto e em cada linha escrita. Achei muito bonita essa forma como tu descreveu o teu livro, assim. E eu queria saber o que mudou em ti desde que tu escreveu, desde que tu lançou. Como é que bateu pra ti? Nossa. Olha, eu penso que ele só me fez intensificar essa Samara. É fácil? Não é fácil. Porque não é todo mundo que quer esse tipo de dança. Não é todo mundo que está disposto a olhar para dentro. Né? Porque as coisas estão muito rápidas, tá muita correria. Né? Então, é muito mais fácil eu te dar... a Martina, tu chegou agora, tá? Eu te dar uma sequência e te fazer dançar. E tu não precisa entender nada. Só vai. Segue o fluxo, sabe? Do que entender o que você está fazendo a partir de onde. Então, a coisa é muito mais profunda. Tá. Começa o passo básico. O próximo e o próximo. Eu sempre falo em 3. Tu começa a engatinhar. Tu caminha. E depois tu corre. Tu não começa a correr. Né? Então, na dança e no livro, é isso. Então, eu vou dando passo a passo. Eu vou falando sobre processo. Depois eu falo a dança é vida. A vida é dança. Né? E aí vai indo. E se me perguntar a sequência dos capítulos, eu me esqueço. Eu falo sobre preconceito. Eu falo sobre a idade. Porque uma das coisas também que pesou bastante foi a idade. Ah, mas daí tu não acha que tu tem que ficar em casa? O que tu quer? Hoje, por incrível que pareça, eu escuto muito algumas pessoas dizer: eu sabia que tu ia chegar lá. Que incrível. A minha cara. É claro que eu faço aquela cara, ai, obrigada. Mentira. Sabe? Porque com 45 anos, eu já estava velha. Sim. O que eu queria no meio dos jovens? Né? Aquilo não era para mim. Fui indo porque... Né? Eu me arrependo de não ter pego vários certificados. Por quê? Porque eu achava também que não era para mim. Sim, falo sobre preconceitos. Eu falo sobre a idade. Tá, e preconceito e idade não é a mesma coisa? Tem que ler o livro para saber. Eu falo sobre mulheres que dizem: se ele me leva, eu vou. E foi uma coisa muito louca, porque uma das partes que eu entrei em crise foram as 2 últimas capítulos do livro, que é: se ele me diz, quando eu escuto, né, mulheres dizer,
Se ele me leva, eu vou. E você é o que dança. Eu queria rasgar tudo e botar fora. Chorei muito, sabe? Por começar a me olhar de outra maneira. E enxergar coisas que nem eu sabia a meu respeito. Olha que loucura, né? Isso, eu tava com 60. E ainda se descobrindo. Se descobrindo. E que nem eu digo assim, eu sempre erro a minha idade, tá, gente? Eu aumento a minha idade, diminuo a do Jean. Olha, é um caos. É um caos. Mas, mesmo chegando aos 62, eu estou sempre me descobrindo. Eu estou sempre... eu estou sempre estudando. Eu adoro estudar. Eu descobri que eu amo estudar. Antes eu não gostava. Quando eu era mais jovem eu não gostava. Porque era chato. É obrigação, né? Exatamente. E hoje eu faço coisas... nossa. E as pessoas me questionam pra quê? Eu não paro. Eu adoro fazer trabalhos sociais também, né? É claro que tem uma escola para um aluguel para pagar, né? Tem várias coisas que só trabalhar assim não dá, né? Preciso manter uma escola. Mas esse livro, ele me levou para outros lugares. E um olhar diferente. Para quem realmente eu quero ser e o que eu quero. Para que eu quero? O que eu quero quando eu tô falando de dança para ti? Que, na verdade, eu falo de dança para não falar de vida. Para não falar diretamente sobre vida. Então, eu uso a dança para falar sobre a vida. O cotidiano dançante. Ou a dança do cotidiano. São palavras que eu uso bastante, né? De uns anos para cá. É a dança do cotidiano, o cotidiano dançante. Então, o meu livro mudou muito a minha vida. E continua mudando, né? Continua mudando. Eu tenho um aluno que ele conhece meu livro assim, ó, de cor salteado. E ele tem... chega uma hora que tem uns exercícios que as pessoas dizem assim, não, eu fiz assim de cabeça. Não, tu não fez. Tu precisa botar no papel. Porque se você não colocar no papel, você não quer ver coisas. Não é só um livro, tá? Assim como não é só uma aula, entendeu? Sim. E em 2024, tu foi indicada e foi finalista do Prêmio Açorianos, né? Deus. Que é um prêmio da Secretaria de Cultura aqui de Porto Alegre. E é considerado um dos maiores prêmios culturais do estado. Uma grande honraria, né? Ser finalista na categoria Ação Cultural, né? Isso. Como é que veio essa indicação, esse sentimento? Logo que eu lancei o livro, já tinham me dito para escrever meu livro. Mas a gente sempre deixa para depois, né? Deveria ter feito em 2023, não fiz. E aí, 2024, vou escrever meu livro. Aí foi. Quando eu recebi que o meu livro tinha ficado... Era finalista. Menina, eu já tinha ganho. O prêmio. Eu já era uma vencedora. Aliás, já era não, eu sou uma vencedora, né? Sim. Porque as pessoas que leram o meu livro e colocaram ele lá, que ele foi, né? Pra finalista. Gente, eu fiquei assim, ó. Bom, eu não cabia, assim. Eu fui pra casa chorando e chorava. E eu disse, não acredito. Tanto que um dia que fui lá pra ver, né, dos açorianos, e eu disse assim, eu já ganhei, pronto. Só o fato de eu estar aqui, sabe? De eu ser indicada a esse prêmio, eu já sou uma vencedora. Sim. E é uma sensação, assim, incrível. Porque estar no meio de pessoas que também estão concorrendo, e todas com a dança, né? Colegas, pessoas que me inspiraram muito e me inspiram. Foi lindo. Foi lindo. Eu torcendo pelos meus amigos, os meus amigos torcendo por mim. Incrível. Foi lindo.
E eu quero que tu conte pro pessoal que tá nos assistindo ou nos ouvindo, porque este programa também fica disponível no Spotify. Então, se tu gostou, mas não consegue assistir tanto pela TV Assembleia ou pelo YouTube, ele tá disponível no Spotify para ouvir. Quero comprar teu livro. Como é que eu faço para comprar? Amazon. Amazon. Livro físico, livro digital, tá tudo lá. E gostei da Mara, quero dançar com ela, quero seguir ela nas redes sociais, gostei da tua vibe, te divulga aí pro pessoal. @Prof. Mara Nunes. Ele é o meu pessoal, mas não é particular. As minhas redes são abertas. Centro Terapêutico de Dança Mara Nunes, Avenida Getúlio Vargas, 108. É só me chamar pelo WhatsApp, marcar uma aula e vamos dançar e ser feliz. Bom, então, pegando essa frase aqui da Mara, da nossa convidada, vamos dançar, vamos ser felizes. Mara, muito obrigada pelo nosso papo. Eu adorei de verdade, assim, a nossa conversa, adorei o programa. E muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora, que nos assistiu tanto pelo YouTube, pela TV Assembleia ou no Spotify. Muito obrigada, vamos ser felizes, vamos dançar e até o próximo Capítulo 0.